Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos os participantes deste encontro e agradecer os ensinamentos propiciados por todas as apresentações que me antecederam e as que porventura virão. São ensinamentos extraordinários para quem trabalha com unidades de defesa, com fortificações, como é basicamente o nosso caso, apenas voltados para a arqueologia. Neste contexto, temos que admitir algumas situações onde nós encontramos as fortificações. Algumas delas se encontram numa situação quase que intacta. Suas estruturas aparentes, praticamente completas, onde se tem uma ideia muito forte, muito compatível com as informações históricas e com as plantas que se tem acesso. Por outro lado, existem algumas outras fortificações que se encontram bastante arruinadas, porém, numa situação onde toda a população envolvente, os pesquisadores, os órgãos de proteção, etc., as conhecem perfeitamente, sem sombra de dúvida, embora estejam um tanto quanto abandonadas, muitas vezes coberta por uma vegetação indesejável, mas ela se encontra, digamos, numa situação que não se tem maiores dúvidas com relação à sua estrutura e à sua existência naquele local. Por outro lado, existem algumas fortificações que estão bastante arruinadas. Sabe-se, pelas informações da memória coletiva, pela memória da população envolvente, etc., que elas foram uma determinada fortificação, que são, consequentemente, comprovadas pelo conhecimento, pelo saber histórico. Não há dúvida com relação a isso. Existem outras, entretanto, que sabe-se a informação histórica, uma aproximação geográfica mais ou menos precisa do ponto de vista descritivo, porém não do ponto de vista visual, como, por exemplo, alguma coisa que diz está na foz do rio X, do rio tal, está na margem direita do rio qual, porém não se tem a localização concreta dela, mas se tem uma ideia, ou a população local tem uma ideia aproximada onde seria. E outras que se tem uma informação histórica, mas não se tem nem algo guardado na memória coletiva da população envolvente, como também não, como poderíamos dizer, a população local não tem conhecimento algum, mas sabe-se que houve ali uma fortificação. Isso significa centenas de unidades de defesa dispersas em todo o Brasil, mais seriamente em duas situações. Uma, quando englobadas já por uma estrutura urbana existente, como é o caso das grandes capitais que tiveram uma presença preponderante no período colonial, no período que essas fortificações estiveram verdadeiramente atuantes, mas que o crescimento urbano passou por cima, destruiu, desconsiderou, mas existe uma informação histórica que, por alguns processos, se pode chegar a identificar o local. Mas existem essas outras fortificações ou unidades de defesa, de uma maneira geral, seja um fosso, seja uma paliçada, seja um forte, um fortinho, bom, enfim. Então, é exatamente neste momento que poderemos começar a pensar numa atuação complementar, juntamente com historiadores, com arquitetos, com diversas áreas que, direta ou indiretamente, interferem na pesquisa arqueológica, e que seria exatamente possível um resgate de uma forma mais direta ou menos direta, mas um trabalho verdadeiramente arqueológico. Neste trabalho,
que implica em grandes caminhadas, implica em, muitas vezes, desbravamento de área de selva, enfim, utilizando-se de recursos de telemetria, de uma série de outras técnicas que permitem ao arqueólogo localizar essas fortificações. Entretanto, começando com as fortificações que estão em boa situação, mas que ela precisa de um cuidado de restauração ou de consolidação de ruínas, etc. Tal, entra aí um trabalho do arqueólogo complementar ao trabalho já existente, de acordo com as normas preconizadas pelos organismos internacionais dos quais o Brasil é signatário, não é? Seguindo todas as normas técnicas já existentes e adotadas, não é? Então, nesta oportunidade, a execução de uma pesquisa arqueológica não vai trazer, com certeza absoluta, grandes elementos, embora possa trazer, mas grandes elementos que alterem o entendimento da grande estrutura desta unidade de defesa, não é? Porém, ela traz uma série de aspectos, a pesquisa arqueológica traz uma série de aspectos com relação não apenas a vestígios que foram substituídos ao longo do tempo, como, por exemplo, a situação de um poço de água, a alteração de salas dentro da unidade de defesa, dentro da fortificação, uma série de informações, inclusive informações do cotidiano, informações essas que, na maioria das vezes, escapam à descrição histórica, mesmo de um historiador coevo, mesmo daqueles que descreveram, estiveram presentes, mas escapa, com certeza absoluta, muitas informações, não é? E nós não temos, no meu modo de entender, nós não temos o direito, por exemplo, de, ao restaurar uma fortificação que esteja numa situação, do ponto de vista de sua estrutura geral, praticamente sabendo-se o que é que existe dela, não é? Mas nós não temos o interesse de soterrar praticamente para frente, privando as gerações atuais e as gerações futuras desse entendimento que eles não foram descritos em algum lugar, não é? E aí está uma das grandes questões, muitas vezes não entendidas por profissionais de áreas afins que deveriam trabalhar de mãos dadas com a arqueologia, com a pesquisa arqueológica, não é? Muitas vezes, alguns arquitetos menos avisados, menos propensos a entender esta relação de um trabalho verdadeiramente interdisciplinar, acredita até que não, que seria uma curiosidade. Eles estão impregnados, talvez até, por uma consciência, vamos dizer assim, coletiva, onde o arqueólogo seria um buscador de tesouro, um buscador de curiosidades, jamais pensando que a relação entre esses elementos encontrados refletem uma série de situações, como situações econômicas, hábitos alimentares, uma série de dados que, ao retornarem à realidade momentânea, à realidade atual, não é? Eles informam determinados aspectos que foram escapados ao longo dos anos, não é? E nós estamos selando para sempre essas informações. Então, obviamente que arqueólogos têm problemas, muitas vezes, de convivência com certos profissionais, pelo fato desse entendimento que a informação arqueológica não traz realmente, ou não possa trazer, informações sobre o que ele já sabe. Muitas vezes, uma planta de uma determinada fortificação, ela foi alterada ao longo do tempo. Algumas alterações dessa ficaram registradas, outras só temos a planta original, o traçado original.
mas ao longo do tempo os comandantes tinham tranquilidade para fazer, digamos, uma alteração, muitas vezes sem a apróve-se da coroa, não é? E isso faz parte do cotidiano, da história da própria fortificação. Por um outro lado, além dessas informações complementares que eu falei, que escaparam a outros relatos, a outros documentos, existe ainda uma outra questão que seria de dar um suporte ao arquiteto, sobretudo o arquiteto restaurador, para ele, dentro da sua expertise, dentro das suas habilidades, saber exatamente que uso dará a este monumento, que uso dará a esta fortificação. Isso não é um problema do arqueólogo, esse é um problema basicamente de forma inerente ao próprio saber fazer do arquiteto, não é? Porém, haveria um reforço muito intenso do posicionamento que o arquiteto venha a tomar no momento que ele souber, não, esse achado ele deverá ficar registrado, ser feito talvez um documentário tridimensional desse achado e ele simplesmente ficar soterrado, mas não soterrado para frente, para os anos subsequentes, porque ele ficou registrado na memória dos órgãos ligados à preservação, como é o caso do próprio IPHAN, no caso de se tratar de um trabalho no Brasil, e uma série de outras informações que ficarão registradas para a sociedade poder entender aquele bem que lhe pertence. Não é um bem nitidamente social, um bem que transcende regulamentos, não é? E está na memória coletiva, enfim. Bom, então esse é um aspecto que eu considero extremamente importante, esta afinidade. Já tivemos a oportunidade de realizar, no caso do Brasil, o primeiro trabalho de restauração que foi realizado a partir de uma pesquisa arqueológica. E esse trabalho revelou coisas que não estavam escritos. Se trata de uma igreja jesuítica, não é? Que casualmente serviu até como base para aquartelamento do exército holandês na invasão do Nordeste do Brasil, e o projeto foi completamente adequado a uma série de informações que foram resgatadas e que não se tinha conhecimento delas nas documentações históricas, iconográficas, etc. Não é? Então, esse é um dos aspectos que eu acho extremamente importante. E se porventura, se vier a encontrar, por exemplo, não apenas restos alimentares, utensílios, o que reflete um tipo de alimentação, como esse material foi adquirido, se foi através de rapina, se foi através de compra, não é? Quais as relações da fonte produtora com a fonte consumidora, no caso a unidade de defesa em estudo especificamente. Muito bem, mas se encontrarmos restos funerários, o que é extremamente comum, não é? Se pode resgatar informações extremamente interessantes com relação, por exemplo, a uma série de patologias que o elemento tinha em vida, claro, conteúdo abdominal, origem continental, sobretudo de um guerreiro que transitava, que nasceu no continente e veio guerrear em outro, por exemplo, não é? São informações assim extremamente importantes e que muitas vezes não, na maioria, ou na quase totalidade das vezes, foge ao relato histórico. Porque o arqueólogo ele não vai nominar, se for o elemento de nome A, B ou C, não é por aí.
não é? Mas é um indivíduo que foi um combatente numa determinada unidade de defesa, e sabe-se que veio gente, por exemplo, veio gente de Portugal, gente que veio de África, enfim. Mas quando nós acessamos os restos mortais desses indivíduos, nós temos condições de resgatar uma quantidade gigantesca de informações. Informações, como eu disse, do ponto de vista patológico, não é, patológico, como também com relação a vários aspectos biométricos, altura, tipo craniano, uma infinidade de informações que se teria e que normalmente escapa, não é, a um trabalho de restauração cujo objetivo final é entregar o prédio pronto à sociedade, o prédio restaurado à sociedade. Esta é uma questão. Muito bem. Deixando de lado agora esses casos onde o monumento se encontra de uma forma praticamente compatível com a planta existente. Mas existem outros que eles estão verdadeiramente em ruínas. Então, se nós seguirmos algumas diretrizes internacionais, essas ruínas seriam consolidadas, não é? Não restauradas. Isso são opiniões acertadas, assinadas, mas que nem sempre é cumprido, não é? Existem vários casos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de haver uma reconstrução do monumento. Eu não estou aqui entrando no mérito desta questão, estou apenas comprovando algo que minha experiência vivida denota, que é exatamente casos nos quais foi encontrado, por exemplo, os alicerces, se tinha uma planta do que seria o monumento e ele foi reconstruído. Certo ou errado não é o mérito do que eu tento passar para todos nesta apresentação. Então, isso seria também uma contribuição muito grande, porque os elementos que estariam enterrados e resgatados pela arqueologia, e vale a pena também mais uma ressalva aqui, que nem sempre, embora o arqueólogo trabalhe com escavação, né, mas nem sempre as coisas são tratadas apenas nas cotas negativas, e sim também muitas informações nas cotas positivas. Um trabalho que é uma questão, por que isso seria o arqueólogo e não o arquiteto? É uma questão de expertise, não é? Afinal de contas, qualquer pessoa poderá cavar um buraco e achar alguma coisa. O problema não é esta alguma coisa ser achada, o problema são as relações, as implicações que essas coisas têm com o contexto de uma maneira geral. É um trabalho que transcende completamente uma formação profunda, única, presa realmente. Não é esta o desejo do arqueólogo, e sim algo transcendente, algo transversal, algo que se tenha condições de ter biólogos, de ter especialistas em diferentes áreas, não é? Nas áreas físicas, na química, na matemática, enfim, todas as áreas estão envolvidas com a pesquisa arqueológica. Mas existem outros casos onde, por exemplo, a unidade de defesa, ela se encontra, como eu falei, numa situação onde não mais foi guardado aquele local com uma, digamos, com uma vivência do contato. Não, a população local sabe que teve, a história sabe que teve, mas não tem como precisar. Então, aí o trabalho é um trabalho de um reconhecimento bem mais complexo do que o arqueólogo chegar numa determinada unidade de defesa e escavar. É algo muito mais complexo, não é? Muito bem. Mas isso é um trabalho que fazemos com uma naturalidade muito grande. Um trabalho recente que realizamos nesses moldes foi descobrir um forte em terra, completamente soterrado, no estado de Alagoas,
não é? Completamente soterrado, um forte de origem holandesa, até o momento único forte realmente de construção holandesa encontrado no Brasil, não é? Foi feito através de um trabalho desse, de um reconhecimento ao longo de todo o Rio Manguaba, não é? Um reconhecimento sistemático. Obviamente não é o momento, isto é apenas uma apresentação e não um curso, não é? Mas utilizando-se de uma série de recursos auxiliares da arqueologia. Como eu já falei, é algo, a arqueologia extremamente transversal, de sorte que localizamos os vestígios, escavamos, o forte hoje está completamente restaurado, não é? Quer dizer, não é bem restaurado, ele surgiu praticamente do nada, um local, numa ilha deserta, uma ilha que tinha alguma criação de gado, mas que não tinha habitação, nada por aí, e esse forte apareceu. Apareceu como? Através de um trabalho de arqueologia, não é? Então, existem muitos casos similares a esse na Amazônia. Já fizemos vários trabalhos na região amazônica e sabemos e temos certeza que com alguns recursos, não é, como, por exemplo, a utilização de uma série de recursos acoplados a drone, por exemplo, nós temos condições de varar a vegetação e ter uma topografia do local detalhada e algum elemento que fuja, que esteja fora da curva, nós temos condições de, ao fazer uma prospecção, nós encontrarmos. Então, essa seria, digamos, um trabalho a ser realizado de mãos dadas, não é? Mãos dadas com o historiador, em primeira instância, e em segunda instância, já quando se encontrar alguma coisa com o arquiteto, em alguns momentos com o engenheiro, enfim, todas as áreas estão entrelaçadas e este seria um dos objetivos da arqueologia voltada para a sua vertente militar e que com certeza absoluta teríamos uma visão muito maior a nível não apenas a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Então, em muitos lugares não se entendeu ainda essa profundidade que a arqueologia pode atingir, contribuindo de uma forma notável exatamente para esse entendimento mais amplo, algo muito mais aberto, não encapsulado dentro de alguns conhecimentos a que se acredita que sejam exatamente a verdade dos fatos. E com certeza absoluta, esses estudos, que eu diria até que felizmente eles estão assumindo um impulso muito grande, não apenas no Brasil, mas em áreas mais amplas, não é? Inclusive na Europa, há pesquisadores extraordinários aí no mundo trabalhando com isso e que como é uma área, digamos, relativamente fechada, não é uma área que tem uma multidão de profissionais trabalhando, eles se comunicam, trocam ideias e com isso vai havendo um enriquecimento geral. Eu espero que este encontro realmente acenda luzes na mente de vários profissionais para que cada vez mais trabalhemos de mãos dadas, com a sinergia efetivamente muito grande que permita um conhecimento cada vez maior, cada vez mais profundo para que possamos entender realmente este passado, não é, que logicamente tem relação com o presente e com o futuro, não é, dentro de um processo mais amplo de entendimento, não é, e que com certeza absoluta todos nós lucraremos bastante com este entendimento. Eu agradeço profundamente, estou à disposição de perguntas e o nosso e-mail está à disposição também, não é? Tanto o Instagram quanto o Face, nós publicamos vários de nossos trabalhos e como também todos os nossos trabalhos escritos, todos ainda não estão, mas muito em breve estarão disponíveis gratuitamente no academia.edu,
dando ou permitindo, digamos assim, um acesso a uma fração deste todo que trabalha em prol do entendimento das unidades de defesa existentes no mundo. Eu agradeço imensamente a oportunidade e continuo à disposição. Muito obrigado.